Queridos, Deus, Ele quer nos limpar por completo. Ele quer limpar coisas na nossa vida que muitas vezes nós nem percebemos que são coisas que desagradam o coração de Deus. E elas estão arraigadas em nós. Elas surgem muito naturalmente nas nossas vidas, mas o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar. Porque sabe, nós não podemos, com as nossas atitudes, tornar o sacrifício de Jesus na cruz algo pequeno. Ele não morreu na cruz para tirar metade de nós do reino das trevas. Ele não morreu na cruz para tirar 70%, 90%. Ele morreu na cruz para nos tirar 100% do reino das trevas. Sabe aquele ditado? Caipira sai da roça, mas a roça não sai do caipira? Queridos, tem muitas pessoas que saíram do reino das trevas, mas as trevas ainda não saíram das pessoas. E Jesus morreu para nos fazer perfeitos diante do nosso Pai. Por isso hoje eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem está entronizado na sua vida? Quem está entronizado no seu dia a dia? Eu não sei se tem a apresentação aí. O Leozinho está vendo ali, né? Mas mesmo assim nós vamos começar mesmo sem ela. E diz a palavra do Senhor em Salmo, versículo 22, capítulo 3. Ele é muito conhecido, nós falamos muito. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Que poderosa esta afirmação do salmista. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A verdade, queridos, é que o louvor, a adoração, a ação de graças, é uma forma de nós entronizarmos a Deus nas nossas vidas. E isso, queridos, é muito prático. Não é uma coisa abstrata que a gente vem fazer aqui no domingo. Aqui no domingo talvez seja o ápice, porque é muito bom quando a gente está junto para louvar o Senhor, não é? É gostoso quando a gente chega aqui. Tem algo muito maravilhoso que Deus faz quando nós estamos entronizando o nome dEle aqui nessa congregação, juntos, adorando. Se você vê o culto pela internet, não é a mesma coisa esse momento. Não é. Você quer estar aqui, porque tem algo que Deus faz. Mas, queridos, este entronizar, ele é para o nosso dia a dia. Ele é muito prático nas nossas vidas e às vezes nós não entendemos isso. Nós saímos daqui e nós não entronizamos a Deus nas nossas vidas. O que é entronizar alguém, meu querido irmão? O que é entronizar? Eu estou entronizando uma pessoa. Eu estou colocando a pessoa sobre o reino. Ele reina, ele governa. E se ele governa, ele é autoridade. Então, todas as vezes que eu começo a levantar um louvor diante do Senhor, uma gratidão diante do Senhor, uma adoração diante do Senhor, o Senhor vem e reina sobre qualquer situação que esteja acontecendo na minha vida. Ação de graça não é uma coisinha que a gente faz. Ação de graças e louvores, queridos, são a forma como a Bíblia nos ensina que nós devemos entrar nos átrios do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você, você não chega na presença, você não chega no Santo dos Santos, se você primeiro não passar pelo átrio. Tem que entrar. É o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Se você quer a presença do Senhor na sua vida, você precisa ter uma chave, né, pastor Omar? Eu brinco com o pastor Omar porque Deus fala muito com ele com chaves. E realmente há chaves poderosas no reino do Senhor. E esta chave da ação de graça é que abre a porta do átrio. Ela abre a porta da presença. Ela entroniza o Senhor na sua vida e nas suas circunstâncias. Por isso, diz lá em Salmo,
Entrai pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Esses átrios, irmãos, não são apenas aqui o santuário, onde a gente começa a entrar neste lugar com ações de graça. Aqui representa, assim como o tabernáculo da terra é sombra para o tabernáculo celestial, o que a gente faz aqui nesta coletividade é sombra para o nosso dia a dia. Nós precisamos todos os dias passar pelo átrio para entrar no Santo dos Santos. E isso se faz com louvor, com ações de graça, com adoração. É uma chave poderosa. É uma porta que nós precisamos entrar todos os dias. A gratidão, o louvor, é esta chave. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Nós vamos fazer um jogral, que você vai sair com isso hoje no seu coração. Eu vou ler a primeira parte do versículo e vocês leem a partir do pois. Amém? Vamos lá? Deem graças a Deus por todas as circunstâncias, pois... Mais uma vez, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois... Agora você vai trocar vocês e vai dizer mim, de novo. Dei graças a Deus em todas as circunstâncias, pois... Você está buscando a vontade de Deus na sua vida? Ela está clara aqui. Em todas as circunstâncias, deem graças. Presta atenção, meu irmão. Não é por todas as circunstâncias. Não é por todas as circunstâncias. Se você passar por uma situação, estou dirigindo, bati o meu carro. Senhor, muito obrigado porque eu bati o meu carro. Deus não é esquisito. Deus não é esquisito, gente. Ele não está pedindo para você agradecer porque você bateu o carro. Porque a Bíblia diz que do Pai das luzes não vem nada de mal. Não foi Deus que fez você bater o carro. Sei lá porque você bateu o carro. Pode ser o diabo, pode ser você. Pode ser você seja mau motorista, né? Pode ser o outro que veio, pode ser o enviado do diabo, pode ser tantas coisas, não sei porquê. De Deus não veio, mas uma coisa é certa. Nessa circunstância, não por ela, mas nela, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você começa a entender o que é que Deus está pedindo? Quando vier essa circunstância, ao invés de você sair desesperado do seu carro para olhar o que é que foi o estrago, levanta os teus olhos para o alto e diz: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor está comigo aqui. Nada me aconteceu. Senhor, eu te dou graças porque em todas as coisas o Senhor faz que cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, queridos, o convite do Senhor é para nós mantermos os nossos olhos postos nele em todo o tempo. Quando a gente coloca os nossos olhos em Deus todo o tempo, a gente está dizendo pela fé e com a nossa atitude que nós confiamos em Deus inteiramente e que em nada Ele perdeu o controle. Em nada Ele perdeu o controle. Mas a atitude da gratidão não é a atitude natural. O natural é a gente dar aquela reclamadinha básica, né? A gente não topa o dedão na quina da cama e diz: glória a Deus. Não é natural. O natural é dizer outra coisa, que não é convém sair do púlpito. Mas você sabe. Diante de circunstâncias adversas, o natural é reclamar, murmurar, jogar a culpa no outro, criticar. E vou dizer, quem aqui frequentou a faculdade da murmuração? Quem foi? Quem frequentou a faculdade da murmuração? Alguém se inscreveu, fez Enem, passou no vestibular? Alguém, quando estava passando lá pela escola, teve a matéria das queixas? Hoje nós vamos aprender como é que a gente faz quando acontece e a gente se queixa. Seu pai e sua mãe, quando vocês eram pequenos, sentaram vocês no colo e falaram: filhinho, hoje eu vou te ensinar como é que reclama.
Não, né, gente? Quer coisa mais natural do que reclamar? Quer coisa mais natural do que murmurar? Hoje o pastor Marcelo leu um versículo aqui falando que é da carne. E outras versões diz que é natural. Tem coisas na nossa vida, é natural. Então a grande verdade é que nós precisamos resetar essas coisas com hábitos novos, com a palavra de Deus no nosso coração. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, uma coisa eu tenho certeza. Se quando nós louvamos, nós adoramos, nós agradecemos, nós construímos um trono para que o Senhor se assente sobre uma situação. Eu quero dizer para você que quando você murmura, quando você reclama, quando você critica, você está construindo um trono para Satanás se assentar sobre aquele lugar, sobre aquela situação. E isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Muito do que é natural da nossa carne entroniza quem a gente não quer que esteja lá. Mas a gente traz com a nossa própria atitude. E nós precisamos estar atentos a isto. Judas, ele vai dizer que a murmuração é a característica de pessoas ímpias. Olha o que ele vai falar, aqui no lado preto, aqui, ó. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. É aquela hiena, quem é mais velha que lembra esse desenho. Ó vida, ó céus. Tudo que acontecia, aquela hiena reclamava, murmurava, cabeça para baixo, né? Era o Wally que ele chamava? Nem lembro como é que chamava. Só lembro do ó vida e ó céu. Terrível. E de repente, queridos, nós nos vemos uma hieninha. Ó vida, ó céus, olha a minha vida, olha a minha situação. Ai, Senhor. E reclama, e reclama. A reclamação, ela traz para nós uma coisa tão ruim, gente, chama autovitimismo. Você começa a achar que você é o mais coitado de todos. Você murmura, você reclama, você fala aquela situação, você conta aquela situação para todo mundo. Ai, porque o que está acontecendo na minha vida? Porque este problema que eu estou passando. E você vai reverberando isso em todos os lugares. Mas isto é característica de ímpio, meu irmão. Só que é isso que as pessoas muitas vezes estão vendo na nossa vida. Veja do outro lado, que forte, não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Eu não estou falando da minha cabeça. Sabe aquele povo de Israel, aquele que a gente lê a história e fala, mas não é possível esse povo? Sabe aquele povo? Você fala, gente, Deus tirou do Egito com aquelas pragas, com tudo. Deus abriu o mar. Deus mandou maná. Deus fez isso, Deus fez aquilo. E aquele povo murmurava. E porque eles murmuravam, porque eles se queixavam, eles também abriram uma porta. Não foi a porta do átrio do templo de Deus, foi a porta do inferno. A queixa, a murmuração, a crítica, cuidado, meu querido irmão. Isto é uma chave na sua mão também, mas abre uma porta que você não quer para você. E hoje, quando o Senhor se assentou à mesa conosco e disse, examine-se a si mesmo, o Senhor está nos fazendo uma ordem muito séria. E eu quero contar um testemunho para vocês aqui. Eu já contei esse testemunho nas escolhidas. É uma coisa que parece muito simples, meus irmãos, mas Deus me fez ver o que aquilo estava causando na minha vida. Eu sou uma pessoa que nasceu praticamente na igreja. Eu me converti com 5 anos. Então frequento a escola bíblica dominical desde criança. A minha maior vontade era dar o meu dízimo, quando eu ganhasse meu salário.
E eu sempre fui dizimista fiel. Era uma coisa que estava dentro do meu coração. Aprendi quando criança. Aquilo era natural para mim. Meu primeiro salário foi pouquinho que eu recebi. Eu fazia tradução de cartinha da Compassion. Era cartinhas de padrinhas dos Estados Unidos de crianças brasileiras. Elas mandavam cartinhas para eles de agradecimento e eu traduzia para o inglês. Ganhava pouquinho. Mas aquele pouquinho, ai que alegria, botar aqueles 10% do meu dízimo. Eu sempre fui muito fiel. Nós nos casamos e chegou um momento na nossa vida, queridos, que mesmo a gente tendo uma fidelidade muito grande nos dízimos e nas ofertas, que coisa difícil, nós entramos, nunca nos faltou, mas nós entramos em dificuldades financeiras sérias que eu não vou, qualquer dia eu venho contar só esse testemunho para vocês verem o que Deus faz na nossa vida. Mas eu quero contar sobre uma parte. Um dia, eu não sei, quando eu era criança, eu era daquela época que a inflação estava que nem na Argentina, que a gente recebia, minha mãe recebia o salário, tinha que correr no Carrefour, só tinha Carrefour em Campinas. A gente saía com aqueles, lembra que tinha até, quem é mais velho vai lembrar, tinha até aquelas correntinhas, para você pegar, botar num carrinho, no outro, você levava 2, 3 carrinhos, você tinha que levar tudo para o mês. Todo mundo tinha freezer grande em casa para armazenar carne, porque era aquele negócio no supermercado, era uma loucura. Né? Se você comprasse no dia seguinte, você já comprava muito menos coisa no supermercado. Então, era um terror. E eu acho que eu peguei trauma de supermercado. Minha mãe ama supermercado. Eu não gosto. Eu não gosto de ir no supermercado. Eu acho chato. Para mim, é chato. Ai. E eu vou dizer, irmãos, toda vez... Então, assim, em casa é assim, sabe, entendeu? Acaba assim, quando tem aquele fio do pavio na despensa que eu vou no supermercado. Já compro logo tudo de uma vez, aí depois eu vou deixando aquele fio de novo no supermercado. Só vou realmente quando está precisando ir. E toda vez que chegava, o dia que não dava mais, tinha que ir no supermercado. Ai, tem que ir no supermercado. Toda vez, irmãos, por anos. Ai, tem que ir no supermercado. Meu marido ouviu isso centenas de vezes da minha boca. Um dia, o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo, quando ele fala comigo, irmãos, eu sinto vergonha, sabe? E ele falou, ei, alguma vez você foi no supermercado e precisou deixar alguma coisa ali na gôndola do caixa porque você não podia pagar? Eu falei, não, Senhor. Alguma vez você foi com a calculadora no supermercado? Irmãos, eu nunca fui nem com a calculadora no supermercado. Eu chego no supermercado, eu compro aquilo que a gente já está acostumado, né, que a mulher já sabe. Mas tem uma coisinha aqui diferente? Eu pego, eu compro. Nunca deixei de fazer isso. E Deus falou, você nunca te faltou nada. Você nunca precisou nem deixar, nem falar, isso aqui não vou levar porque eu não vou ter dinheiro para levar. Nunca. E todo mês você fala, ai, que saco, tem que ir no supermercado? Irmãos, parece tão simples. Era uma coisa do meu dia a dia. Mas eu entendi aquele dia que eu estava murmurando. Eu estava murmurando. Ao invés de olhar o meu Deus provedor e maravilhoso, que enche a minha despensa todos os meses, que me permite compartilhar o que eu tenho com outras pessoas. Naquele dia eu pedi perdão a Deus e hoje eu entendo que por mais que eu fosse fiel no dízimo, a minha murmuração abria autoridade para o inimigo entrar na minha vida financeira. E eu e o Marcelo, numa situação que a gente não conseguiu sair por anos, mais de 10 anos, numa situação que a gente não conseguia sair. Não conseguia sair. Mas quando o Senhor foi tocando em coisas profundas, irmãos, parece simples, mas não é. O Senhor foi mostrando para mim, eu não sei com relação a Ele deve ter os testemunhos dele também, mas Ele foi mostrando para mim, que eu precisava estar alinhada em todas as coisas. Que haviam chaves na minha mão e que eu tinha que usar para abrir a porta correta. Se você me perguntar hoje para mim, você gosta de ir no supermercado? Mas eu nunca mais
abrir a minha boca para falar, que saco, hoje eu tenho que ir no supermercado. Quando eu vou, ao invés de eu reclamar e ir mal-humorada para o supermercado, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu vou abastecer a minha casa. E Deus me dá alegria. Mesmo fazendo um programa que eu não gosto, mas é uma necessidade, tem que ir. A gente tem que fazer. Poxa, irmãos, são coisas simples na nossa vida. São murmurações que estão aqui, ó. Mulher, você que não gosta de passar roupa, você que detesta passar a camisa do seu marido, é chato mesmo, passa uma manga, amassa outra, amassa a manga, né? Passa a frente, amassa as costas, não é fácil passar a camisa de homem. Nunca mais reclame. Pega a camisa do seu marido e quando você passar, vai abençoando. Senhor, abençoa o meu marido. Obrigado porque eu tenho um companheiro na minha casa. É um privilégio ter um homem que tem camisa para eu passar. Quantas mulheres não dariam tudo para ter o teu homem do lado delas? E não tem. Essa semana mesmo, eu tinha preparado essa mensagem, chegou o dia de limpar a casa. Maravilhoso limpar a casa. Eu já estava reclamando, não é, Celo? Amanhã eu tenho que limpar a casa. Ô, glória, eu tenho casa para limpar. Já fui mudando. Por quê? Porque, queridos, toda vez que a gente começa a reclamar, quantas pessoas reclamando do seu trabalho? O lugar onde Deus tem mandado o teu sustento. É difícil o teu trabalho? Está difícil lá? Não sai reclamando, poxa, hoje tem que aguentar aquele chefe, aquele colega, aquele trabalho, eu não aguento mais, não é ali que eu quero estar. Irmãos, muda a tua boca, abre a porta do céu e fala, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu vou trabalhar e trazer o meu sustento para a minha casa, e agora eu abro a minha boca e eu abençoo o lugar do meu trabalho, entra naquele lugar e muda aquele lugar por amor do teu nome, por amor da minha vida, que sou teu filho e estou entrando lá. Irmãos, como nós precisamos observar aquilo que nós falamos e a forma como nós reagimos às situações da nossa vida. Por quê? Porque a gente às vezes se impressiona, fala daquele povo de Israel, mas eu me vi reclamando do meu maná. A gente parece mais com eles do que a gente gostaria de parecer. E é preciso que a gente observe as coisas da nossa vida. A palavra de Deus diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se o quê, meus irmãos? Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês não são os murmuradores. Vocês são aqueles que louvam e por isso brilham como as estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida e não da morte. Libera a palavra da vida e não da morte. A Bíblia diz em Tiago, eu já disse para vocês, que de Deus não vem nenhum mal. O mal que nos acomete é da nossa natureza corrompida, é do diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor rugindo como um leão. O rugido dele às vezes chega no nosso ouvido. E às vezes ele nos abala. Isso é verdade, nós estamos aqui. A Bíblia nos adverte sobre isso. E o rugido dele vem para nos dar medo, para nos prender. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. A mesma palavra que nos adverte, que nós estamos rodeados, o mundo jaz no maligno, nós vamos passar por essas coisas, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como falei, não foi Deus que fez você bater o carro, mas se você, ao invés de murmurar e entronizar Satanás naquilo que ele enviou para você, você começar a louvar, você começar a adorar, você começar a dar graças, eu tenho certeza que Deus vai intervir e vai transformar a tristeza em alegria. Abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Nós podemos
reagir diferente. Nós podemos girar uma atmosfera espiritual diferente ao nosso redor. Nós podemos, com esta arma de batalha que é o louvor, mudar toda circunstância que está adversa nas nossas vidas. Não há problema grande para o nosso Deus. Se nós amamos a Deus, nós guardamos os mandamentos. Se nós guardamos os mandamentos, nós murmuramos, irmãos? Não. Nós adoramos, nós damos ações de graça. Se nós adoramos, nós damos ações de graça, nós começamos a entronizar sobre aquilo Deus. E se Deus vem entronizado e com autoridade sobre aquela situação, Ele vai reverter. Ele vai fazer algo poderoso naquela situação. Deus nos chama para sermos essas pessoas irrepreensíveis, puras, diferentes no meio de uma geração corrompida. Vamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sugestão de nome para quem está grávida aí, quer colocar nome? Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Os amigos de Daniel, muito conhecidos. O rei fez uma estátua de ouro e lançou um decreto. Todas as pessoas, quando ouvirem o som das buzinas, das trombetas, devem se curvar diante da estátua de ouro e adorar essa estátua de ouro. E quem não fizer vai ser jogado na fornalha ardente, muito ardente, certo? Fogo. Quando a buzina tocou, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Permaneceram imóveis, não se curvaram. Não se curvaram, não se curvaram, não se curvaram. Aí os dedos duros, sempre tem. Rei, os três ali, aí levaram eles diante do rei. O rei falou, vocês não vão se curvar? Vocês não vão cumprir o meu decreto? Vocês vão para a fornalha. E olha o que eles disseram. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se Ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, os problemas se levantam e dizem para mim e para você, se curve, murmure, reclame mesmo. É como uma música, uma buzina tocando na sua cabeça, a buzina do inimigo. Se curva, se curva, se curva. Quando você começa a louvar, você vai dizendo para eles, eu não me curvarei, porque eu sei que meu Deus é poderoso para me salvar, mas ainda que Ele não me salve, eu não me curvarei. Eu erguerei a minha cabeça e louvarei ao meu Deus. Eu não abrirei a minha boca para murmurar, nem para reclamar, nem para criticar, nem para me contender com quem está do meu lado. É poderoso isso, irmãos. Eles foram para a fornalha, mas tinha um quarto homem lá dentro, e eles saíram sem sequer um fio de cabelo. E irmãos, aquela situação mudou o ambiente espiritual daquele reino. Porque fez com que o rei mudasse o decreto. Agora vocês adorem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque Ele é poderoso e os livrou da fornalha. Sabe o que nós precisamos? Fazer a oração do salmista. Põe ao Senhor um guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Tiago nos ensina, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Sabe onde a gente já começa caindo? Na nossa bocona. E a nossa boca é grande, né, irmãos? É uma só, mas ela é grande, hein? Diz que a língua, se você tirar a língua de dentro, ela tem não sei quanto... Diz que não é, pastor Giovano? Sei lá quanto que tem, mas diz que a língua é um órgão muito grande, né? Não é esse pedacinho aqui, ó, que você mostra para os outros. Não, muito mais. Muito mais. A língua não é fácil, meus irmãos.
Mas se nós não tropeçarmos nela, a perfeição começa a surgir nas nossas vidas. Não murmure, meu irmão. Paulo e Silas foram açoitados, foram presos numa cela sem janela, úmida, fedida. Seus pés foram presos a um tronco. Mas a Bíblia diz que em plena meia-noite, machucados, maltratados, eles louvavam e cantavam hinos ao Senhor. Eles louvavam e cantavam hinos ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. E aquele louvor foi subindo, foi subindo, foi subindo, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, todos. Sabe, meus irmãos, quando você começa a entoar um louvor, não é apenas a tua prisão que cai, cai tudo, cai tudo, cai tudo ao teu redor. Não fica nada. E não foi apenas Paulo e Silas, nem aquelas pessoas, mas o carcereiro ficou desesperado, queria se matar, e eles falaram, eles não saíram, gente. Caíram as correntes, ficaram lá. Por amor àquele carcereiro, falaram, ei, não se mata não, a gente está tudo aqui, ó. A gente está tudo aqui. E por causa daquilo, aquele carcereiro foi salvo, a família dele foi salva. Que grande livramento. Eu quero dizer para você, meu irmão, isso é vir o reino. Mas se eles estivessem reclamando, talvez aquele dia mesmo, eles tivessem sido mortos. Deixa eu dizer uma coisa que Deus essa semana me acordou falando no meu espírito. Vou abrir um parênteses aqui. Este ano nós falamos sobre a entrada no reino. Falamos muito sobre isso. Quando a gente fala sobre reino, a gente fala sobre Deus. A gente fala sobre o nosso relacionamento com Deus. A gente fala sobre presença de Deus. A gente fala sobre poder de Deus. A gente fala, a primeira parte do resumo dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo entendimento. Mas esse ano que entra, Deus colocou no coração do nosso pastor, pela fé mútua. A fé mútua, sim, meus irmãos, diz respeito a esse relacionamento horizontal. Diz respeito à segunda parte do mandamento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se prepara para 2024, Deus vai mexer em coisas profundas em nós. Eu quero dizer que este ano, meu irmão, você que esteve aqui sendo ministrado a respeito do reino de Deus, o Senhor estava forjando a sua vida. Você não é mais o mesmo no final deste ano que você começou. Você não é mais o mesmo, você está forjado pelo Senhor. E agora o Senhor está liberando, sabe quando Jesus, Ele manda os discípulos irem e Ele sopra o Espírito para que eles vão? Este ano o Senhor soprou um Espírito sobre nós. E Ele vai nos levantar em 2024 para nós exercermos a fé mútua. Você vai viver experiências que você nunca viveu na sua vida. E eu quero dizer para você, quando você fizer a sua listinha de coisas para 2024, coloque lá tempo para abençoar pessoas. Coloca no seu propósito. Este ano eu vou ter tempo para abençoar pessoas, porque Deus vai trazer pessoas para você. Meu querido irmão, este ano, quando você virar o ano de 2023, 2024, peça uma coisa ao Senhor. Senhor, eu quero os melhores dons. Porque este ano eu vou me mover nos dons do Senhor Jesus. Queridos, quando
o Senhor vem. Quando nós abrimos, entronizamos o Senhor e abrimos essa presença, Ele vem poderoso sobre nós e sobre todos que estão ao nosso redor. Não é só para nós. É como Paulo e Silas naquela prisão. Há alguns efeitos muito comprovados da murmuração sobre a nossa vida. A murmuração aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele aumenta a pressão sanguínea, aumenta o açúcar no sangue, pode causar insônia, AVC, ataque do coração, diabetes, obesidade. O corpo fica fatigado, você sente um cansaço constante. Reclama, meu irmão, reclama. Toda vez que você reclama, você joga esse nível de cortisol lá para cima na sua vida. E olha, é por isso que muitos dormem, estão cansados. Observa se talvez o cansaço na sua vida não seja a forma como você esteja reagindo aos teus problemas e às tuas circunstâncias. Porém, a Bíblia é maravilhosa. E ela diz para você, não murmure, não se canse, mas descanse, ou seja, louve. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Não se canse, meu irmão. Para de murmurar e de reclamar e começa a louvar, a adorar e a agradecer o Senhor. Sabe o que mais? Que é comprovado cientificamente que a reclamação faz? Prejudica a memória. Vocês sabiam disso? Afeta o hipocampo, que é a sede da memória. Quem reclama demais começa a ter dificuldade de se lembrar de eventos. Quem quer ficar esquecidinho aqui? Para de reclamar, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, quero trazer à memória aquilo que pode dar esperanças. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Meu querido irmão, por isso a palavra de Deus diz, descansa. Ninguém descansa murmurando e reclamando. Abra sua boca, começa a louvar. Deixa a sua alma e o seu espírito descansar no Senhor. Crie memórias de esperança para você e não ausência de memória, de tanto reclamar e se fatigar. Eu não sei, meu querido irmão, o que você está passando. Mas a ordem hoje é, para de reclamar. Para de murmurar. Abra sua boca. Comece a louvar ao Senhor, comece a agradecer ao Senhor. Comece a entronizar o louvor nisso aí que tem incomodado a tua vida. Entroniza o Senhor nesse lugar. Entroniza o Senhor nessa circunstância. Entroniza o Senhor nesta preocupação. Troca a tua falta de memória por memórias que dão esperança. Começa a louvar. Começa a adorar. Começa a entronizar ao Senhor. Diga como salmista, meu querido irmão. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Diga como Paulo, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz o apóstolo Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Diga hoje à noite como Abacuque, meu querido irmão: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia, porém, entretanto, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Diga como Jó: porque sei que o meu Redentor vive, e que por mim se levantará sobre a terra. Diga como Jó: Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Provando-me Ele, sairei como ouro. Provando-me Ele, sairei como ouro. Esta é a palavra da boca de um filho real, um filho do rei, um filho de Deus.